Livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês que vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula ou mancha, ou um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluirão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, agradecemos por esse instante em que estaremos aqui ocupados mais uma vez com as nossas mentes, espíritos, corações, na compenetração da Tua Palavra, para entendermos um pouco mais da Tua Palavra. Então, Senhor, sabendo que é através do Teu Santo Espírito que Tu nos instrui acerca de todas as coisas, pedimos, e mais uma vez, Tu nos ensine este dia e nos ajude a compreender a importância dessa festividade que Tu estabeleceu para o Teu povo, a nação santa de Israel. E os tipos que isso tudo representa para hoje, nós, os gentios, que embora não sejamos judeus, também fazemos parte da Tua família dos santos. Aqui estamos, Senhor, para guardar a Ti e a Tua palavra. E o Teu apóstolo Paulo, ele disse que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para nos instruir. E quando ele disse isso, ele estava se referindo com as escrituras que ele tinha nas mãos, que eram os rolos do Antigo Testamento, o Tanakh. Então, Senhor, que Tu nos instrua através dessa escritura. E com essa data que hoje os cristãos celebram, nesse dia de Páscoa, onde da mesma forma nós cremos que para todos nós, não apenas para uma nação específica, mas para todas as nações gentílicas também, Tu providenciou um cordeiro sacrificado, que através desse sacrifício Tu nos redimiu para todo sempre. Nós estamos alegres, felizes, contentes, relembrando tudo isso que Tu fez por nós. Que Teu Santo Espírito ilumina nossas mentes agora, Senhor, e reaviva o dom, reaviva o Espírito que Tu colocou em nós, reaviva a nossa fé e a Tua palavra, que é vida e não está morta. Que possamos ser reavivados, que possamos ser motivados nesse dia, mais uma vez, através do estudo da Tua palavra. Visita cada lar agora nesse instante, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça
Senhor, que há um infeliz salvo. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nesta ocasião em que Deus aqui está estabelecendo a festa da Páscoa para o povo de Israel, este era o mês que no calendário judaico é chamado de o mês Abib ou Nisan. E que até aqueles dias era o 7º mês. Amém? Você vai ver lá no Gênesis, quando menciona o mês Abib, fala como 7º. Mas aqui, neste dia, Deus mudou o calendário judaico e converteu o mês Abib, ou Nisan, que era o 7º mês, como sendo o 1º mês. Então o mês Nisan passaria agora a ser o 1º mês do ano. Os judeus começariam o ano com este mês. Então aqui ele fez essa alteração do calendário judeu e aplicou neste mesmo mês esta festa que foi a principal festa do povo de Israel. Então a festa da Páscoa, ou como é chamado no hebraico, Pessah, ela é marcada pelo livramento que Deus concedeu ao povo hebreu por ter tirado este povo do cativeiro egípcio e conduzido para a terra prometida, conforme ele prometeu fazer, com o auxílio do seu profeta, do seu mensageiro, Moisés, e depois, subsequentemente, pelo seu ministro, Josué. Então, um cordeiro deveria ser sacrificado e o seu sangue, conforme aquela ordenança que Deus deu ali para os hebreus, deveria ser espargido na verga e nos umbrais da porta. E toda a família que não tivesse esse sinal perderia o seu primogênito. Quando o anjo da morte passasse, aqueles que não tivessem nas suas casas esse sinal do sangue do cordeiro sacrificado, aquele primogênito morreria. Então, nós sabemos que tudo isso foi, na verdade, um tipo, e que foi cumprido no dia em que o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado por nós lá na cruz do Calvário, onde cada um que recebe e aceita esse sacrifício passa a se tornar então agora uma testemunha de uma nova aliança, de um novo pacto baseado em melhores e superiores promessas. Porque veja, na lei, um cordeiro deveria ser sacrificado todo ano naquela mesma época do mês de Nisan, não é isto? E é um cordeiro para cada família. Você viu ali em Êxodo 12 que nós acabamos de ler. Cada família vai sacrificar o seu cordeiro. Mas tudo isso é na lei. Neste novo pacto, nós temos um sacrifício que é perfeito. E é um único sacrifício. Porque é o sacrifício do Cordeiro de Deus. Não é um sacrifício que esse cordeiro teria que também repetir todos os anos. Não. Mas foi um sacrifício que foi feito uma vez por todas e foi por todos. Não foi para cada família ou coisa assim. Você vê isso isso ser mencionado lá em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Então, uma vez por todas, Cristo morreu por todos. Amém? Então, como eu disse, a festa da Páscoa dos judeus, a festa Pessah, era no dia 14 de Nissan, sempre a partir do pôr do sol, e essa festa dura para ele em torno de 7 dias. Você vai ver lá em Lucas, quando é dito que os pais carnais de Jesus, Maria e José, levaram aquele menino, Jesus, de 12 anos, para Jerusalém, era para passar ali os dias da Páscoa. E lá a Escritura diz, quando terminou os dias da festividade, porque não era só um dia, eram 7 dias, eles então
retornaram para Nazaré. E Jesus, ele esteve aqui para celebrar a festa, para fazer a mesma coisa que os judeus fizeram. Ele nasceu sob a lei para cumprir toda a lei. Não é isto? Guardou sábados, foi circuncidado. Mas agora, embora nós sabemos que nós não estamos hoje, por esse novo pacto, obrigados a guardar os rudimentos e as ordenanças daquele pacto que foi feito para o povo específico, o povo de Israel, né, de guardar suas festas a fim de que nós sejamos justificados, mesmo assim nós podemos usar essas festas e adaptá-las para nós, dando agora uma conotação que é pertinente para nós. Porque nós não fomos tirados de um cativeiro egípcio, nós não fomos tirados de um outro cativeiro. Né? Nós estávamos mortos, nós estávamos lá no principado, na potestade das trevas, e Deus agora com o seu cordeiro sacrificial nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Esta é a Páscoa para nós, é isso que nós celebramos. Nós podemos fazer essa adequação e essa adaptação para nós. No entanto, como nós ministramos, ou como vimos no estudo do irmão Brian, que transmitimos no nosso último culto, domingo passado, foi o Desvelar de Deus número 5, aqueles que acompanharam o estudo que nós traduzimos, ali o irmão Brian disse que a glória daquele pacto, da lei mosaica, né, do Sinai, aquela glória não é para ser comparado com a glória deste outro pacto em qual estamos, do Novo Testamento. Então, estamos num pacto muito superior, numa glória muito superior. Então, ninguém que vive sobre aquela glória menor deste pacto da lei, deveria agora querer impor a observância de qualquer festa desse antigo pacto para alguém que vive agora neste outro pacto, que é uma luz superior. Né? Porque tudo que estava na lei não passava apenas de sombras de algo vindouro e superior que viria. Paulo disse lá em Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então a expressão aqui que nós temos nas nossas Bíblias, dias de festa, lá no Rei Tiago em inglês, está dias santos. E a que dias de festa, ou a que dias santos, Paulo aqui estava se referindo? Às festividades da lei. Né? Então, o que Paulo estava dizendo para a igreja gentílica de Colossos é que nenhum judeu, ainda que fosse um cristão, né, ou um messiânico, como eles gostam de dizer hoje, né, ainda que fosse um judeu cristão, messiânico, nenhum judeu deve impor a obrigação para os gentios de guardar festas do dia santo da lei mosaica, para que você possa ser tão justificado, santificado. Né? Você não pode mais. Paulo disse, ninguém deve impor isso para você. Então, nenhum filho de Deus está obrigado hoje a guardar quaisquer desses dias ou ser condenado por não observá-los. Porque todos os cristãos, sejam eles judeus ou gentios, eles estão agora isentos dessa obrigação pela morte do nosso Cordeiro Cristo. Ele cumpriu toda a lei. Tudo isso era uma sombra que agora já foi completado. E nós não precisamos mais agora viver de sombras. Nós vivemos agora da substância, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Então, nesta nova aliança, nós alcançamos a nossa salvação, a remissão dos nossos pecados, a justificação gratuitamente. Não precisamos guardar uma festa, não precisamos fazer um sacrifício. Tudo nos foi outorgado gratuitamente. Deus fez tudo isso por nós. Né? Tudo que nós fizemos foi confiar na obra do nosso Cordeiro Pascual, aquela obra que ele operou lá na cruz, em nosso lugar, lá no madeiro. Então, o Mambana, ele disse que os próprios judeus também não necessitariam de nenhuma lei, né? Porque ele menciona que foi pela graça que Deus tirou Israel lá do cativeiro. Foi pela graça que ele livrou a Israel, os primogênitos, do anjo da morte quando passou. Foi tudo pela graça que Deus conduziu eles para outra terra. Né? Eles não precisariam de uma lei para poder fazer isto. No entanto, como disse Mambana, eles mesmo assim quiseram uma lei.
Como que querem dizer? Nós também queremos fazer alguma coisa para provar que podemos fazer algo de útil. Nós também queremos fazer algo para sermos justificados. E mesmo depois da lei ter sido cumprida, as sombras da lei hoje já ter sido totalmente cumprido na pessoa de Cristo, os judeus ainda hoje, inutilmente, continuam a tentar justificar-se por meio das obras da lei. O Memorial disse na mensagem Virando em Direção ao Norte, de 61, a graça tinha-lhes provido uma grande coisa. Está falando da graça que Deus devotou ou mostrou para os judeus lá no Egito. A graça tinha-lhes provido um cordeiro pascual. A graça tinha-lhes dado um profeta. E a graça proveu-lhes um anjo. O cordeiro pascual era por seus pecados. O profeta era o seu instrutor. O anjo era o seu guia. A graça tinha fornecido tudo para eles. Mas apesar de tudo isso, eles queriam uma lei. E esta graça tinha-lhes provido o escape do Egito antes que eles tivessem qualquer lei. Depois, a graça proveu um dos maiores avivamentos que eles jamais tiveram. E eles viram neste avivamento o grande poder de Deus. Neste avivamento viram a luz do sol, enquanto o restante do mundo estava na escuridão. Neste avivamento viram a poderosa mão de Deus libertar o seu povo, tirando-os da escravidão para a liberdade. E neste avivamento, depois de atravessar o Mar Vermelho, eles encontraram todos os inimigos mortos atrás deles, neste Mar Vermelho. Por que desejariam eles acrescentar alguma coisa a mais a isso tudo? Depois que a graça providenciou tudo o que eles precisavam, ainda assim eles queriam algo para eles mesmos fazer. Algo que eles pudessem mostrar a Deus que eles tinham algo a fazer. E é isso que a igreja, quando fica nessa condição, é sempre quando eles perdem. E quando você tenta, ou eu tento, ou qualquer outro homem tenta, colocar a sua mão na obra de Deus, acrescentar alguma coisa a ela, ou tirar alguma coisa dela, nós devemos deixar isso do jeito que Deus providenciou para nós. Apenas deixe o avivamento seguir em frente enquanto o Espírito se move. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa acrescentar nada. Gratuitamente Deus nos outorgou tudo o que nós precisamos para ser benquisto aos seus olhos, para ser perfeitos, para ser justificados, para ser santificados. Se você está debaixo desse mesmo sangue do Cordeiro, esse sacrifício te limpa, te salva, te justifica. Amém. Então veja, existem registros históricos de que os primeiros cristãos celebravam a Páscoa. Pelo menos até o século II se tem notícia de que os cristãos, mesmo sendo gentios, também guardavam a Páscoa dos judeus naquela mesma data de 14 de Nissan, seguindo ali o calendário judaico. Mas posteriormente alguns pequenos grupos cristãos dissidentes já quiseram mudar isto e festejar a Páscoa não mais naquela data específica, mas sim no domingo. Relembrando justamente que foi no domingo que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, foi ressuscitado. Então, alguns cristãos ficavam guardando a Páscoa dos judeus, segundo a data do calendário judaico. Alguns cristãos disseram, não temos por que fazer isso, não fomos tirados do cativeiro do Egito, nós temos que relembrar o que aconteceu lá no domingo da Páscoa, quando Cristo ressuscitou, e ali nós ressuscitamos uma nova vida, tudo se tornou novo para nós, o velho homem morreu. Então alguns cristãos disseram, olha, é por bem nós festejarmos no domingo. Outros cristãos continuaram no dia 14 de Nissan. E essa dissidência ela continuou por algum tempo, onde cada cristão, cada grupo festejava a Páscoa em dias diferentes, até que Constantino, o imperador romano, tentou harmonizar ou universalizar uma data específica para a Igreja de Roma, que ali em 2013 foi sancionada como a religião oficial do Império Romano. Então, no Concílio de Nicéia, em 325, aquele mesmo concílio que estabeleceu o batismo em nome da Trindade, não é isso? Que fez de Jesus uma segunda pessoa da deidade, aquele mesmo concílio é que Constantino determinou. A Páscoa tem que ser celebrada no domingo. E até hoje os cristãos celebram, por ordem de Constantino, a Páscoa no domingo.
Amém? Eu não sei se os irmãos estão conseguindo acompanhar a transmissão. Está sendo feita a transmissão? Amém. Então, Constantino mudou a data da celebração da festa da Páscoa. Então, essa festa, essa celebração dos cristãos era feita no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio da primavera. Isso para quem que vive no hemisfério norte. Para quem vive no hemisfério sul, inicia o equinócio do outono, a estação do outono, que é em torno do dia 20, 21 de março. Então, quando a igreja substituiu o calendário juliano pelo calendário gregoriano, eu creio que isso foi lá no século XVI, se eu não me engano, ali já começou a haver também uma divergência, um grupo dissidente da Igreja Católica, um grupo ortodoxo, que preferiu seguir a celebração da Páscoa seguindo o calendário juliano, enquanto que os demais seguiram o calendário gregoriano. E há uma divergência de datas entre os dois calendários. Ok. Porém, o que a Igreja Romana fez, na verdade, lá naquele primeiro concílio, foi apenas uma tentativa, então, de padronizar uma data para a celebração da Páscoa para os cristãos. Porém, na verdade, não foi apenas isso que Roma fez naquele dia, naquele concílio. Porque, na verdade, o que eles também desejavam fazer era uma espécie de sincretismo com as simbologias das religiões pagãs daquele tempo. Por exemplo, o surgimento do ovo da Páscoa. Hoje você sabe que tem aí essa celebração. Alguns comem ovos de chocolate. Por que esse ovo? De onde é que surgiu isto? Né? Isso tudo faz parte de um sincretismo da Igreja Romana com as festas pagãs. Porque o símbolo do ovo é muito antigo, muito antes, inclusive, do surgimento do cristianismo. Né? O ovo era cultivado lá nas mitologias da Síria, da Babilônia, eu creio que também no Egito. Né? E o ovo ele representava a fertilidade, representava o renascimento da vida. Então, muitos séculos antes do nascimento de Cristo, a troca de ovos no equinócio da primavera, ali por 20, 21 de março, era um costume que celebrava o fim do inverno e o início da primavera. Como eu disse, para quem está no hemisfério norte. Aqui no sul, para nós, é o outono. Né? Mas, para se obter uma boa colheita, eles também faziam isso. Os agricultores, eles enterravam ovos na terra do cultivo. E tudo isso era feito em homenagem a uma deusa da Babilônia, uma deusa da Síria, e cada povo dá um nome diferente para ela. Tem vários nomes. O nome dessa deusa é Ishtar. Em outros povos, ela é conhecida como Ostera, eu fiz aqui a lista. Outros a chamavam de Ostara, ou Ostra, ou ainda Eostre. E interessante que a palavra Páscoa no inglês é Easter, e é em homenagem a essa deusa Ishtar, ou Ostera, né? Justamente para relembrar o sincretismo que a Igreja Romana fez. E por coincidência, o cemitério onde Umbanda foi sepultado lá em Jeffersonville é chamado Cemitério Páscoa. O nome lá no inglês é Cemitério Easter. Mas lembre-se que eu acabei de dizer que essa palavra Easter no inglês relembra essa deusa, essa divindade babilônica Ishtar. E os babilônios celebravam então o início da primavera, cultuando essa deusa Ishtar, ou Easter, que era chamada deusa do amor, também chamada deusa da primavera, porque era o equinócio da primavera. Também era uma deusa guerreira, uma combatente. E dentro da mitologia, essa deusa Ishtar, ela segurava um ovo em sua mão, enquanto observava um coelho ao redor dela, que tudo isso naquele tempo ali era um símbolo de fertilidade. Então, na mitologia babilônica ou assíria, essa deusa, essa divindade, ela também havia, segundo essa lenda, morrido e depois ressuscitado. E o interessante é que essa deusa, essa divindade, se casou também com um deus chamado, tudo isso na mitologia, lógico, Tammuz ou Assur, e esse deus também havia morrido
e depois ressuscitado. Então veja que até que foi bastante conveniente para Constantino adaptar a data festiva dessa deusa pagã babilônica que morreu e ressuscitou com a festa da Páscoa, que relembra alguém que morreu e ressuscitou. Então eles fizeram apenas uma adequação, né, mudando alguma coisa, usando a mesma data, mas mudando alguma coisinha, mas porém conservando alguma simbologia, porque você vê que até hoje se celebra aí ovos de Páscoa, como era no tempo da deusa lá da Easter, não é isso? A deusa do amor. Não sei como é que em outros lugares, mas aqui na nossa cidade, não tenho visto, não acompanhei nesses últimos dias, mas geralmente o que eles fazem aí fora no mundo, baile de Páscoa, eles promovem, sai um carro com alto-falante, venha participar do nosso baile de Páscoa, né? Aqui perto da nossa casa tem aqui um lugar onde existe uma boate, né? E eu vi que essa noite aí teve boate ali, teve um baile de Páscoa ali. Para que isso? Por que eles escolheram dançar para comemorar a Páscoa de Cristo? Na verdade não é a Páscoa de Cristo que eles estão celebrando ali, estão celebrando a deusa do amor, Ishtar. Por isso que eles fazem seu baile de Páscoa. Veja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que o espírito babilônico, o espírito romano, continua até hoje, guiando e norteando a conduta das pessoas. Então, o Mombrana, ele fez uma observação sobre essas festividades pagãs que a primeira igreja organizada de Roma fez e expôs isso lá no seu livro das Eras. Eu quis só apenas cortar aqui um trecho e colocar aqui nesse texto para fazer a leitura para você ver como que o Mombrana fazia essa explicação. Quero ler aqui do livro das Eras, lá a partir da página 101. Mombrana diz aqui: a primeira igreja fundada em Roma já tinha transformado a verdade de Deus em uma mentira, ao introduzir uma religião pagã com significado e nomes cristãos. Celebrava a Páscoa de Cristo, mas a simbologia era pagã. Por volta da Segunda Era, ela era tão pagã, embora alegando ser a verdadeira igreja, que Policarpo veio, cerca de 1.500 milhas, numa idade muito avançada, pleitear com eles para voltarem. Eles não quiseram, não fizeram. Eles tinham uma sólida hierarquia, e uma sólida organização, e um completo afastamento da palavra. Esta, então, é a sinagoga de Satanás, cheia de blasfêmia, na qual já estavam as sementes da doutrina do nicolaítismo e que brevemente seria o verdadeiro trono-poder da religião satânica. E isso é exatamente correto, porque Apocalipse 2,9 não diz que essas pessoas são da sinagoga de Satanás, mas diz que são a sinagoga de Satanás. Quando o venerável Policarpo soube que a primeira igreja cristã de Roma estava envolvida em cerimônias pagãs, olha só, e tinha corrompido a verdade do Evangelho, ele foi lá implorar a eles para mudarem. Ele os viu prostrarem-se diante de imagens com nomes de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem velas e queimar incenso sobre o altar. Ele os viu celebrarem a Páscoa sob o nome de Easter, que você já sabe que é reverência à deusa Ishtar, da Babilônia, na qual elevava o pão em forma de disco em honra ao deus Sol, e então derramava o vinho como uma libação aos deuses. Mais adiante, lá na página 164, Mombrana volta a tocar nesse mesmo assunto, das festividades que a igreja romana adequou. Seguindo Aniceto, veio o iníquo bispo de Roma chamado Vítor. Ele introduziu ainda mais festivais e cerimônias pagãs na primeira igreja, e também empenhou-se ao máximo tentando persuadir as verdadeiras igrejas cristãs a incorporarem as mesmas ideias. Elas não faziam como ele pedia. Assim, ele convenceu oficiais do governo a perseguirem os crentes, lançando-os aos tribunais, jogando-os nas prisões e até mesmo impondo a morte a muitos. Um exemplo típico de suas obras vis é encontrado na história, onde o imperador Sétimo Severo, que foi um perseguidor da igreja, foi convencido por Calistos, amigo de Vítor, a matar 7.000 em Tessalônica, porque esses verdadeiros crentes celebravam a Páscoa de acordo com o Senhor Jesus, e não de acordo com a adoração a Astarte. A falsa vinha já estava soltando sua ira contra o Deus vivo, matando os eleitos, assim como o seu antepassado Caim matou Abel. Agora, veja, queridos, vale salientar que o Império Romano, Roma,
com a sua poesia, com a sua filosofia, com a sua ciência, se você for observar, você vai ver que Roma, ela nunca produziu nada do original. Você nunca vai ouvir falar de um matemático romano, por exemplo. A matemática de Roma, a arquitetura de Roma, a filosofia de Roma, a poesia, até mesmo a sua mitologia, tudo isso era um sincretismo religioso dos outros povos. A filosofia romana não tinha filosofia. A filosofia deles era uma adequação da filosofia dos gregos, né? Então, Roma nunca produziu nada do original. Ela simplesmente pegava dos outros povos, adequava, adaptava, acrescentava alguma coisa e tentava apresentar um outro produto diferente. Pegava o original, modificava o sentido de alguma coisa, adaptava, adequava, acrescentava algo e depois apresentava para o povo. Roma nunca produziu nada do original. E observe que, na verdade, esse é o espírito do romanismo e que impera até hoje, tanto no físico quanto no espiritual. Porque a igreja espiritual, a primeira igreja organizada de Roma, fez exatamente isso. Pegou algo de original, tanto do evangelho, quanto dos outros povos, das outras nações pagãs, juntou tudo isso, fez um sincretismo, como estou dizendo aqui, né? Uma miscelânea, uma mistura, e apresentou isso, um produto novo. Né? É isso que a igreja de Roma faz. É isso que o espírito romano faz. É isso que o romanismo sempre tem feito. E dentro da igreja, exatamente isso que esse espírito romano faz. Ele pega algo original, como a palavra de Deus, e acrescenta algo diferente da palavra, e muda o seu sentido e apresenta isso para o povo. Agora, vocês sabem que aquela palavra Páscoa, como nós mencionamos, Pessah, que é no hebraico, o significado dessa palavra significa passou, relembrando, remontando a ocasião, então, em que aquele anjo da morte passou por cima, não é isto? E livrou todos os primogênitos que tinham aquele sangue aspergido sobre suas casas. E isso era um tipo da mesma graça e misericórdia que Deus concede hoje a todos que levam consigo o sangue do Cordeiro de Deus que foi morto na cruz. Deixa eu ler o que o Mambana diz na mensagem Regozijo em Plenitude. Redenção em plenitude em regozijo de 54. Agora, enquanto viajavam nesta terra, verificamos que Deus fez um plano para eles. Ele trouxe redenção pelo sangue, então nós verificamos que ele traz redenção novamente, pelo poder. Nós verificamos antes de ontem à noite que ele mandou o sangue ser aplicado, que era um tipo muito bonito do crente, que quando ele aceita a morte de Cristo em seu lugar, então ele se torna um filho de Deus. Essa é a Páscoa do cristão. Aquele cordeiro que foi morto na cruz está tipificando o meu velho homem pecador, que foi morto no meu lugar. Foi um sacrifício substitutivo. Deus substituiu. Era para nós estarmos lá, mas ele colocou o seu filho. E aquele que aceita essa substituição lá, como uma representação do seu eu pecador, o velho homem, ele renasce um novo homem e se torna um filho de Deus. Essa é a simbologia da Páscoa hoje para nós cristãos. Amém. Então, ele começa a sua jornada agora. A próxima coisa que ele tem que ter, depois que ele é salvo espiritualmente, agora, a morte do Cordeiro inocente proveu vida para o crente culpado. A morte do Cordeiro trouxe vida para nós. Nos inocentou e nos trouxe vida. Então, este não é um tipo perfeito agora? A morte do inocente provendo vida para o culpado. E a morte do Cristo inocente provê vida para nós, os culpados. Agora, primeiro então, após Deus ter lhes dado vida através do sangue, e provado isso, que a morte passou sobre eles, ele deu início à jornada deles. Então, isso é o tipo para nós também. A morte passou por sobre nós. Nós temos agora o sangue do Cordeiro inocente de Deus que foi aplicado por nós. Nós aceitamos, então essa morte também passa por nós. Ou antes, nós passamos da morte para a vida. Assim como a morte passou pelos filhos de Israel sem tocá-los, da mesma maneira, a promessa dos filhos de Deus passarem da morte para a vida também tem sido cumprido hoje para nós, a Igreja de Cristo, por meio do sangue de Cristo.
Jesus disse em João 5,24, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso que é a Páscoa, isso que é o Pessah para nós, cristãos. Nós passamos da morte, ou a morte passou por nós, e agora nós vivemos eternamente. Então, a promessa de passar da morte para a vida eterna é para aqueles que ouvem a palavra e crê naquele Deus que enviou até nós o seu Filho. Então, essa morte aqui não é a morte física, é a morte do velho eu, pecador, do velho homem com os seus maus pensamentos. E é por isso que a evidência de que passamos da morte para a vida se reflete na nossa própria conduta. Não apenas uma confissão, eu recebo a Páscoa, eu recebo o sacrifício do Cordeiro, não é apenas uma confissão de boca. A tua vida, a tua conduta de vida mostra se você realmente passou da morte para a vida ou não. E isso se demonstra através das posturas e até mesmo da nossa atitude para com o próximo, mostrando a eles o mesmo amor com o qual nós também fomos agraciados. O apóstolo João disse lá em 1 João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos que passamos por uma Páscoa, não é isso? Porque amamos os irmãos. Aí está, uma evidência. Nossa conduta mostra que passamos da morte para a vida. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Não passou por uma Páscoa. Não passou por uma morte, sepultamento e ressurreição. O velho homem ainda está aí. Então, de fato, todo aquele que nasceu de novo e fez morrer aquele seu velho homem pecador, sabe se realmente passou da morte para a vida ou não. Porque esse é o momento em que cada filho de Deus aceitou então se humilhar e morrer para si mesmo, por seus próprios pensamentos, para suas próprias escolhas, para suas próprias doutrinas, para suas próprias crenças, dogmas, a fim de que a vida de Cristo pudesse então viver nele. Mamona disse na mensagem O Sonido Incerto de 55, todo homem que é nascido do Espírito de Deus sabe quando ele passou da morte para a vida. Se você nasceu do Espírito de Deus, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, você sabe que você passou da morte, ou a morte passou por você. E conhece o lugar, a hora, o minuto, quando a morte mudou para a vida. Quando a incredulidade da Bíblia mudou para crer em toda a palavra. Quando as coisas altivas e arrogantes passaram para humilhar o cristão. Elas sabem quando a morte passou para a vida. Amém. Você sabe. Você sabe se você passou por isso ou não. Se todo o teu eu aí, o velho homem, morreu ou não. Você sabe se você realmente passou da morte para a vida. Lembre que quando nós fizemos a leitura de Êxodo 12, uma das orientações que Deus deu para Israel é de que quando eles sacrificassem o cordeiro, eles deveriam comer toda a sua carne. E se por acaso restasse alguma coisa do cordeiro no dia seguinte, não deveria restar, deveria ser queimado. Nada absolutamente deveria restar. Por que isso? Porque tudo isso é uma simbologia, tudo isso é uma sombra. O que isso estava ali tipificando? Nós entendemos que aquele cordeiro que foi morto na cruz, que foi crucificado, foi ali em nosso lugar. Ele estava ali representando o nosso eu pecador, o velho homem que ali foi morto e sepultado. Então, quando a simbologia, quando a sombra da lei diz que você tinha que consumir toda a carne do cordeiro e que se restasse alguma coisa tinha que ser queimado no fogo para que nada restasse, isso significava que quando o teu velho eu é sepultado, realmente tudo dele tem que ser sepultado. Você não pode deixar reviver nada dele. Nada do velho homem deve restar. Você tem que queimar, incinerar no fogo tudo. Você não pode dizer que você é crente, mas às vezes você diz, eu faço isso e eu sei que não está certo, isso está errado. Você tem que morrer totalmente para si mesmo. Todo velho homem tem que morrer. Todo velho homem tem que ser queimado e incinerado. Nada do velho homem deve restar. Com as suas atitudes, com os seus hábitos. Mesmo que isso leve um tempo, não é isso? Porque é uma obra que o próprio Cristo faz em nós, é a vida dele em nós. Mas enquanto cultivarmos alguma coisa, então é porque ainda não passamos da morte para a vida. Amém? Essa é a simbologia daquele cordeiro que deveria ser totalmente consumado pelo fogo. Nada do velho homem deve restar aí, se você quer realmente passar da morte para a vida e se você quer que a vida do Cristo esteja em você. Então, a salvação e o perdão dos pecados
está disponível hoje, gratuitamente, para o pecador que aceita esse sacrifício. Tudo que ele precisa, então, é estar neste lugar que Deus estabeleceu, no lugar provido por Deus para adoração, para salvação. Você tem que estar no lugar certo. E o lugar certo de Deus não é uma determinada igreja, denominação ou um grupo para dizer eu sou isto, eu sou aquilo. Não é este o lugar. Mas o lugar que você tem que estar é debaixo do sangue do Cordeiro e submetido e rendido à sua palavra. Deixa eu ler algo que uma banda disse. O lugar provido por Deus para adoração. Isto nos trazendo agora em cena, estas sombras do tempo, nos traz Cristo em cena. Todo o Antigo Testamento prefigurou Jesus. Tudo foi um tipo, sombra que culminava com a obra de Cristo. No Egito, naquela noite, quando era para bater ou para ter um cordeiro morto na Páscoa, para a proteção do povo, vemos que Deus tinha um lugar, uma condição. Não importa quão jovem, quão antigo sacerdote ou clérigo, seja o que for, você deve estar neste lugar certo. Tudo fora deste lugar perece. Você deve estar neste lugar, um lugar que Ele proveu. Agora, nós poderíamos gastar muito tempo nesta tarde explicando isto, o que seria apenas revisar o que já sabemos, que como Cristo prefigurou nos tipos o cordeiro sacrificial, como ele devia ser puro, um macho sem mancha, e como deveria ser morto pelos anciãos. E lembra mais uma vez que a Escritura diz que tinha que ser morto à tarde, lembra? E o cordeiro, o Cristo, foi crucificado à tarde, morreu às 3 horas da tarde. Toda aquela tipologia prefigurava isto. E prefigurou os tipos do cordeiro, o macho sem mancha, como deveria ser morto, e como aquele sangue deveria ser espargido sobre a porta, tudo prefigurando a vinda de Cristo. Conforme vimos ali em Êxodo 12, tudo era um tipo do que aconteceu com Cristo. E sobre este sangue derramado foi o lugar que Deus se encontrou com o adorador, quando o anjo da morte passou pela terra. Eu creio que já estamos prontos para sair do Egito um dia destes e iremos direto à Terra Prometida. Como é que é isso, irmã Brana? Ainda não saímos do Egito? Eu li direito? Foi isso que ele disse. Eu creio que já estamos prontos para sair do Egito. Mas nós já estudamos isso em vários outros estudos, não foi? Em alguns estudos ele dizia que nós já saímos do Egito, que nós já estávamos inclusive na Terra Prometida. Em outros sermões ele dizia que nós estamos no deserto, buscando, caminhando rumo à Terra Prometida. Você sabe que às vezes ele mudava algumas tipologias, mas você entende perfeitamente o que ele está dizendo. Estamos aqui no Egito, estamos aqui no Laodiceia, estamos aguardando o momento em que Deus realmente vai depois conduzir a noiva para a ceia das bodas do Cordeiro, para viver de fato uma vida vitoriosa, com uma família, sem mais essa divisão que você vê nas igrejas. É disso que uma banda aqui está falando. Nós estamos prontos para sair desse Egito aí, né? E este é o tempo para irmos ao lugar correto e parar com este alvoroço por aí. Eu sou um presbiteriano, eu sou metodista, eu sou um batista, eu sou isto, eu sou aquilo outro. Saia disto e descubra onde é este lugar, porque há morte em todos os demais lugares, exceto no seu lugar escolhido. A morte vai golpear tão certo como há um mundo, se não estivermos em seu lugar escolhido. Mas onde ele escolhe, a morte não pode entrar. Se você escolhe estar no sistema do homem, a morte vai te encontrar ali. Mas onde você se encontra debaixo da palavra original, debaixo do sangue do Cordeiro, ali a morte não pode te alcançar. Portanto, é importante nós fazermos, como eu disse, o velho homem morrer com o seu fermento do pecado, porque foi para isso que o sacrifício do Cordeiro Pascal foi oferecido para nós na cruz. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 5,7: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, todo cordeiro tem que ser consumido. Nada do velho homem tem que ficar aí. Nada do fermento do seu antigo sistema romano deve ficar aí. Tudo deve morrer com as suas tradições, com o seu paganismo, com as suas divindades. Tudo isso tem que morrer. Ovo de Páscoa, tudo isso tem que morrer, querido. Amém? Há um espírito aí norteando a conduta das pessoas. E uma banda disse que a tua conduta mostra se você passou da morte para a vida ou não. João disse isso também.
Então, veja que o tipo do cordeiro sacrificial, representando o Filho de Deus, ele está presente praticamente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia você vai ver essa figura aqui do cordeiro de Deus. Você lembra que Abel era um pastor, né? Ele ofereceu o melhor cordeiro que ele tinha para Deus. Por que isso? Porque ele havia recebido uma revelação de que seria através de um cordeiro que um dia a raça humana teria outra oportunidade de voltar a viver no jardim de Deus. Abel recebeu essa revelação. Deixa eu ler algo que uma Mobana disse aqui na mensagem O Cordeiro e a Pomba de 57. Agora, Abel viu e sacrificou um cordeiro, e isso foi uma revelação. Por toda a eternidade tem sido revelação. Revelação. E esta noite é uma revelação. Não uma forma externa, nem uma declaração de credos, nem um grupo de orações, nem um rosário, mas uma revelação direta de que Deus revelou a você que Cristo é o seu Cordeiro da Páscoa. Que Ele levou os teus pecados e que você o aceitou como oferta pelo pecado em seu lugar. Era para você estar ali, mas Ele foi lá e morreu no teu lugar. Então, esse Cordeiro Pascual, ele foi conhecido por Deus, na verdade, desde antes da fundação do mundo. E foi separado desde antes da fundação do mundo para nos comprar futuramente com seu precioso sangue quando ele estivesse aqui conosco na forma humana, na terra. Veja o que Pedro diz lá em 1 Pedro 1, 17 a 20. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados a vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Agora, veja que Pedro não está falando aqui que Deus foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele está dizendo que Deus conheceu um outro ser antes da fundação do mundo. Não misture. Né? Então Pedro aqui está falando, na verdade, de uma pré-existência. Esse cordeiro já tinha uma pré-existência e foi conhecido por Deus antes da fundação do mundo, o qual Deus depois determinou, então, desde antes da fundação do mundo, que algum dia ele deveria ser morto por nós. Deixa eu ler também Apocalipse 13, verso 8, onde você vê isto lá. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes, desde a fundação do mundo. Então veja, usando essas mesmas palavras da Bíblia, Mobana ensinava que Deus, ele matou o seu Cordeiro antes da fundação do mundo. Porém, citando aqui isto que você acabou de ouvir de Apocalipse, porém explicando para nós que essa morte, na verdade, ocorreu na mente de Deus. Embora o filho tivesse uma pré-existência, ele não matou o seu filho lá antes, não. Ele tinha o seu filho ao seu lado, e o filho gozava da mesma glória, mas foi nos planos eternos de Deus, foi na sua mente que Deus decretou que um dia este filho serviria como um cordeiro para nós, para ser morto no nosso lugar. Então, antes mesmo que viesse para a terra uma raça humana, ele depois caísse em pecado, Deus já havia então preparado uma forma, já tinha planejado um meio de resgatar essa raça humana que um dia viria a cair. Antes mesmo da serpente envenenar a raça humana com o seu veneno, com a morte, com o pecado, Deus, antes da fundação do mundo, já havia providenciado um soro antiofídico para curar este veneno que a raça humana depois receberia. Mobana disse na mensagem A Aliança da Graça de Abraão, 61. Quando foi que o Cordeiro foi morto? 2000 anos atrás, no Calvário? Não aos olhos de Deus. Ele era o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, quando Deus viu o que Satanás havia feito. Por antecipação, Deus sabia o que Satanás iria fazer. O seu programa já foi, então, estabelecido, e ele sabia que ele enviaria o seu filho, e ele seria uma propiciação pelos nossos pecados. E na mente do Senhor, para conquistar o seu povo,
ele matou o cordeiro em sua própria mente antes da fundação do mundo. Veja, ele está explicando aquela escritura para nós, Apocalipse 13:8. O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Como? Ele pegou lá o filho, matou? Não. Na sua mente, isso já estava planejado. Ele viu por antecipação o que a serpente ia fazer, o que Satanás ia fazer, e por antecipação Deus também já decretou o que ele iria fazer para corrigir tudo isto. Então, não foi somente ao seu filho que Deus, na verdade, conheceu de antemão, mas também a todos os que receberiam o sacrifício deste filho que Deus providenciaria para nós, e que o qual Deus de antemão já tinha planejado. Então, desde antemão, desde antes da fundação do mundo, Deus viu o que ia acontecer e separou seu filho para este propósito. E também colocou o nome de cada filho dele que receberia esse sacrifício também no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Deus já viu tudo isso. Desde antes Deus já viu a mim e a você e colocou os nossos nomes lá. Nós não tínhamos uma pré-existência juntamente com Cristo, como o Filho de Deus tinha lá. O Filho tinha uma pré-existência, ele conheceu o Filho lá. Mas o plano de matar o Filho está na sua mente. E o plano de colocar junto com o seu Filho aqueles que serviriam a Ele, que viveriam por Ele, Deus também já planejou e também colocou os seus nomes neste mesmo livro. Romana diz na mensagem: queríamos ver a Jesus, 62. Eu espero que o meu nome esteja no meio disso, mas se estivesse o meu nome alguma vez no livro da vida, ele foi colocado lá antes da fundação do mundo. Não foi quando você aceitou uma doutrina de um grupo, não foi isto. Quando o Cordeiro foi morto por mim no pensamento de Deus. Quando Deus pensou em sacrificar, fez o seu plano, ali imediatamente, ao mesmo tempo, seu nome também já foi incluído como alguém que foi morto. Porque o Cordeiro tipifica nós também. O Cordeiro foi morto, todos nós morremos. O Cordeiro ressuscitou, todos nós ressuscitamos. Porque o Cordeiro é um tipo de nós. Quando Deus contempla a minha vida e a tua vida, Ele não vê a mim e a você, Ele vê o Cordeiro em mim, Ele vê o Cordeiro em você. Quando Ele viu o Cordeiro lá, por antecipação, Ele viu todos nós lá. Amém. Outra mensagem, quem é este Melquisedeque? Antes que Jesus nascesse, 4.000 anos antes que viesse à terra, e vários milhares de anos antes de você vir à terra, Jesus, na mente de Deus, morreu pelos pecados do mundo. E o livro da vida foi feito, e o seu nome foi colocado naquele livro da vida antes da fundação do mundo. Os eleitos, os escolhidos, os vencedores, seus nomes já estavam lá, os predestinados. Essa é a verdade da Bíblia. Veja, seu nome foi ordenado por Deus e colocado no livro da vida antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Eu quero ler mais outra mensagem romana. Hebreus capítulo 7, número 1. Onde Jesus foi morto? No Calvário? Não, Senhor. Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, no princípio, quando ele viu o pecado, ele viu o que estava para acontecer. Ele falou a palavra. E Jesus foi morto antes da fundação do mundo. E cada pessoa que foi salva de acordo com a Bíblia, quando o Cordeiro foi morto na mente de Deus antes da fundação do mundo. Você estava incluído na salvação, então. Então você já foi salvo lá, quando Deus colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Meu irmão, ali você já estava salvo. Oh, que maravilha! Graças a Deus. Então, a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo não foi algo literal, você entendeu? Mamãe explica ali. Foi na mente de Deus, ou seja, foi uma estratégia, foi um programa de Deus. Mas o Mambana, ele usava isso aqui dizendo, olha, isso já está estabelecido, já foi estabelecido por Deus já há muito tempo. Deus já decretou e já ordenou que era assim que a raça humana deveria ser salva. Então nós verificamos que Deus tem os seus planos eternos e que a morte do Filho foi um plano já estabelecido por Deus, como eu disse, na sua mente, que só se cumpriria depois que o Filho nascesse da Virgem Maria. E este Cordeiro Pascual, ele foi sacrificado no madeiro para que hoje a sua igreja pudesse ter com Deus a mesma glória e a mesma comunhão que o Filho de Deus possuía antes da fundação do mundo.
Hoje, porque estamos debaixo desse sangue do Cordeiro, nós temos a mesma glória, a mesma doxa, os mesmos juízos, né? Nós temos a mesma glória que o Filho de Deus tinha quando estava com seu Pai antes da fundação do mundo. Porque não era uma coisa apenas na mente. O Cristo não estava apenas na mente, como alguns querem crer. Não. O Filho tinha uma preexistência e estava ao lado do Pai. E a mesma glória que aquele Filho tinha com o Pai, essa glória agora está sendo externada também para nós. Deixa eu ler algo que uma banda fala aqui. Senhores, queríamos ver Jesus, 57. Em tudo vem pelo Espírito, mas Jesus nasceu de uma virgem, a fim de primeiro tabernacular o Espírito Santo de Deus para se manifestar ao povo. Então o Filho veio, nasceu de uma virgem, no batismo do Rio Jordão, o Espírito Santo tabernaculou em Jesus, e ali se tornou a deidade encarnada, Deus encarnado, Emanuel. E ele deu a sua vida no sacrifício voluntário para que, através da sua justiça, nós, os injustos, pudéssemos ter o direito de vir para a comunhão, assim como ele tinha com o Pai desde antes da fundação do mundo. Se isso não é graça e glória, o que ele fez por nós. Então, o Filho tinha uma comunhão com o Pai desde antes da fundação do mundo. Não foi uma comunhão mental. O Deus tinha um cordeiro na sua mente. Não, o Filho estava com o Pai. E essa comunhão agora, nós também temos. A mesma comunhão que o Filho tinha com o Pai antes da fundação do mundo é a mesma comunhão que nós temos agora, com o mesmo Espírito, com a mesma vida de Cristo em nós. Amém. Então, o irmão Branham, ele gostava de explorar os tipos do Antigo Testamento que envolviam a Páscoa. E com o que ocorre hoje com a igreja. E assim como não havia nenhum fraco em Israel depois daquela Páscoa, por 40 anos, após ter provado do sacrifício do cordeiro lá no Egito, então não pode, como tipologia, não pode haver hoje entre nós fracos daqueles que têm essa mesma comunhão que o Pai e o Filho têm. Você não pode ser um fraco. Se você está debaixo desse sangue, se você está debaixo desse sacrifício do Cordeiro, você é forte, você está fortalecido. Então, Umbanda gostava de pegar isso. Olha, aquele Israel que provou do Cordeiro lá no Egito se tornou uma nação forte. Não havia fracos entre eles. Umbanda pega isso como tipo e diz, aqueles que provam hoje da carne do Cordeiro são fortes. Mensagem, o ano de jubileu, de 54. Quando Israel comeu o cordeiro, a Páscoa, eles viajaram 40 anos no deserto e saíram sem uma pessoa fraca no meio deles. Pense nisso. Nenhuma pessoa fraca. 40 anos. A comunhão, um sinal dos crentes. Se você tem comunhão com Cristo, você é um desses fortes. Não há fraqueza. Amém? Mensagem de comunhão de 57. E a comunhão foi realizada primeiro no Egito, a primeira da comunhão, que era o Cordeiro Pascual que foi morto, que era um tipo de Cristo. E muitos de nós estamos familiarizados com aquela abençoada história de como aqueles que tomaram a comunhão lá embaixo andaram pelo deserto por 40 anos. E quando eles saíram, não havia fraco entre eles. Até mesmo as suas roupas sequer estavam puídas por 40 anos. Deus os guardou. Então tudo isso é um tipo. Aqueles que estão debaixo do Cordeiro são fortes. Não passa, a morte não passará sobre eles, porque eles já passaram da morte para a vida. Então, lá no Egito, o povo de Israel precisou comer apressadamente a carne do cordeiro, que foi sacrificado, e alimentar-se então desse cordeiro, e tudo isso ali era um símbolo dessa força que eles iriam receber. Era um símbolo da vitalidade que Israel receberia, como nós também hoje recebemos, por nos alimentar do Cristo. Jesus, ele disse que quem se alimentasse dele não poderia ter quem não se alimentasse dele melhor, não poderia ter na sua vida a mesma vida que estava em Cristo. Então, para que você seja forte, como Israel em tipo foi depois de sair da comunhão lá da Páscoa do Egito, para que você seja forte, meu querido, você tem que comer desse cordeiro. Você tem que comer da sua carne, você tem que beber do seu sangue, para receber as mesmas proteínas, a mesma vitalidade do Espírito que estava no Cordeiro. João 6,53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Vocês não poderão passar da morte para a vida. Então, qual é aí
a solução para o pecado? Comer do cordeiro. Qual é a solução para sair da escravidão de um sistema? Comer da carne do cordeiro e beber do seu sangue. Essa foi uma linguagem figurada que Jesus usou, mas nós entendemos que ele estava se referindo a isso, a ter comunhão com ele, a ter comunhão com a sua palavra. Se nós não nos alimentarmos da sua palavra, queridos, nós nos tornaremos anêmicos, nós ficaremos fracos. Você nunca vai poder passar nesse deserto, porque uma banda diz, estamos na jornada rumo ao reino, estamos passando por um deserto, mas você nunca vai ser forte, se você não se alimentar do cordeiro. Então, assim como é necessário que algo morra fisicamente para que nós possamos viver, lembra daquela lição do Mambana? A carne que você come, os vegetais, tudo isso é algo que estava vivo e depois morreu. E você precisa daquele produto morto para poder viver. Então, assim como fisicamente nós precisamos de algo morto para poder sobreviver, da mesma maneira, Cristo precisou morrer para que nós hoje pudéssemos viver. Amém? Nós só podemos nos alimentar de Cristo, o Cordeiro Pascual, porque antes ele morreu para nos dar a vida eterna. Deixa eu ler aqui a mensagem do Mambana, o sinal, 28 de novembro de 63. A única maneira de você poder viver fisicamente é porque algo tem que morrer todos os dias para que você possa viver. Se você come carne, a vaca morreu. Você come ovelha, bem, ela morreu. Se você come batatas, a sua vida, a vida da batata, morreu. Se você come verduras, elas morreram. Você só vive de substância morta. E se algo não morre, você não vive. E se algo tem que morrer, então você pode viver fisicamente. Quanto mais que algo teve que morrer para que pudéssemos viver eternamente. E é pela substância desta morte que estou falando esta noite. Que estamos vivos esta noite. Algo tem que morrer. A Páscoa era um tipo de Cristo, nossa vida eterna. O Cordeiro Pascual teve que morrer para que hoje nós pudéssemos viver. E nós só vivemos se nos alimentarmos desse Cordeiro morto, comermos dessa carne e beber desse sangue. Então, daqueles que saíram lá no Egito, quando provaram a carne do Cordeiro, quando tiveram aquela primeira comunhão da Páscoa lá, daqueles que saíram do Egito, nem todos eram crentes. Mambana disse que alguns eram até circuncisos, participaram da Páscoa, seus primogênitos então foram poupados, o sangue do cordeiro, do animal ali estava espargido sobre a porta, mas mesmo assim eles eram incrédulos. E esses incrédulos se juntaram aos crentes fiéis, e então o que você tinha ali? Um público misto, um grupo misto, um povo misto. Era isso que você tinha. E o Mambana fala que sempre quando há algo misto, quando há um incrédulo misturado com os crentes, sempre há problemas para os crentes. Os crentes sempre passarão por problemas se houver um incrédulo misturado entre eles. Mensagem O Poder de Deus, 55. Nós verificamos que o êxodo significava o chamado. Deus separando o seu povo do incrédulo. Então, quando ele levou, verificamos na Escritura que havia uma multidão mista que subiu. E é isso que tem deixado o verdadeiro crente em problemas, porque era uma multidão mista. Eles foram os que derreteram os seus brincos e coisas tais e fizeram bezerro. Aquele povo misto, que estava misturado melhor, que era incrédulo, participou da Páscoa, tinha o sangue nos umbrais, mas era incrédulo. Aquele povo lá fez um ídolo lá para o Israel adorar. Lembra disso? Para voltar ao Egito, foram eles que disseram, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para as cebolas do Egito, para os alhos, não é isso? Agora, quando o fenomenal é feito, o milagre de Deus foi realizado e todos se uniram a ele. E então uma multidão mista seguiu, porque eles estavam indo. Eles foram circuncidados e eles guardaram a Páscoa. Sim, e assim por diante. Mas ainda assim, eles eram uma multidão mista, incrédulos com os crentes. E finalmente, apareceram entre eles, ou seja, mostraram a sua incredulidade. Ninguém que é incrédulo esconde a sua incredulidade por muito tempo. Ele acaba depois expondo isto na sua própria conduta ou numa doutrina errada que começa a professar, mostrando que não passou da morte para a vida. Então, veja que, embora muitos tivessem ali então comido aquele sacrifício do cordeiro, lá no Egito, eles ainda continuavam mortos. Eles podem ter sido poupados fisicamente quando o anjo da morte passou, mas espiritualmente eles estavam mortos. Mas eu quero dizer uma coisa para você.
Aqueles que participam desta carne, aqueles que comem a carne e bebem desse sangue, não podem continuar sendo incrédulo. Você realmente tem que passar da morte para a vida. Essa é a diferença desse pacto de agora para o pacto do passado. O pacto da lei lá, onde os judeus até hoje celebram a Páscoa, eles podem até comer um carneiro ali, um cordeiro, mas se eles não de fato passaram da morte para a vida, só que eles estão ali manufaturando. Então, na lei era muito fácil alguém cobrir a sua incredulidade com gestos religiosos, guardando ordenanças de homens, no sistema de homens. Mas neste novo pacto, querido, não há como você esconder isto. Não há mais como você tentar personificar, não há mais como você disfarçar. Se realmente você passou da morte para a vida neste pacto, a tua vida vai denunciar isto. Não tem mais como você se esconder. Amém? Então, já para nós concluir aqui o nosso estudo, nós vimos também que no Egito, né, um sinal era usado por Deus para que ele passasse por aquelas famílias e o anjo da morte não os tocasse, ou pelo menos os seus primogênitos. E o sinal era o sangue do cordeiro sacrificado. E uma banda disse que nesse novo pacto agora, o sinal que nós temos não é de um sangue, não é de uma química. O sinal que nós temos, ou que nós precisamos ter para que o anjo da morte passe direto por nós, é o sinal do Espírito Santo. Mas nós já explicamos em outros estudos, onde o sinal não é nada a ver com o batismo do Espírito, com o sangue do Espírito, com o poder do Espírito, mas é o selo da Páscoa, é o selo do Espírito Santo no crente. Este é o verdadeiro sinal de que quando Cristo vê isto, ou quando Deus vê isto, Ele te poupa, Ele te livra, Ele te salva, Ele te fortalece. Este é o sinal da igreja neste novo pacto. Não é um sangue no umbral, não é um comer uma carne literal de um cordeiro. É você realmente viver a palavra, ser alimentado pela palavra, ser submetido à palavra e aceitar estar sujeito ao sinal do Espírito Santo que é vindicado, que é manifestado pela mensagem, pela palavra desta hora deste dia. Quando você recebe a mensagem desse dia, aí você tem o sinal de que você passou da morte para a vida. Não uma coisa manufaturada, porque você sabe, na antiga religião, no antigo pacto, você podia dissimular tudo isso. Neste novo pacto, querido, você não pode dissimular. Mabana disse, você sabe se você passou ou não da morte para a vida. Mas deixa eu ler aqui algumas mensagens, que a mesma mensagem, Mabana, em dois pontos diferentes. Mensagem O Sinal, de setembro de 63. Porém, neste lugar glorioso, sob este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente neste dia é o Espírito Santo. Não sangue, não química, mas isso é o Espírito Santo de Deus. Este é o sinal pascual hoje da igreja. Este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver esse sinal. Ele tem de vê-lo em cada um de nós, né? E que se demonstra com atitudes, com uma conduta e com uma confissão de fé genuína com a palavra, com a fé apostólica. Mais adiante ele vai dizer isto. E a igreja nesse dia que recebeu o sinal, o batismo do Espírito Santo, de que o sangue foi derramado e que o Espírito Santo está sobre a igreja, e recorde, Israel passou por muitas coisas, porém foi no entardecer quando o sinal foi requerido. Não foi pela manhã, nem na preparação, os 14 dias da guarda do Cordeiro, Israel sabia que algo se aproximava, mas foi no entardecer que o sangue do Cordeiro, o sinal, foi colocado na porta. Contudo, o Cordeiro já havia sido levantado. Foi o Cordeiro no decorrer de tudo. Foi o Cordeiro no tempo de Lutero, foi o Cordeiro no tempo de Wesley, porém agora é o tempo do sinal que cada casa tem de estar coberta pelo sinal. Cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal. Todos os que estão dentro têm de estar cobertos pelo sinal. E a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo. E por meio do Espírito somos todos batizados nesse sinal e nos tornamos parte dele, porque Deus disse, vendo eu esse sinal exposto, passarei por cima de vós. Aquilo foi um tipo, para se cumprir hoje. Hoje, todos aqueles que têm esse sinal do Espírito Santo, a morte passa por você. Ou antes, você passa da morte para a vida. Que hora estamos vivendo agora? Um sangue identificava. O crente, porque a vida havia saído, não podia voltar. Então, ele tinha de ter
uma química, ele tinha de ter uma espécie de pintura, um sangue, uma química que mostrava que a vida havia saído. Agora, o próprio Espírito é o sinal. O próprio Espírito Santo é o sinal, não o sangue. O sangue foi derramado no Calvário, isso é verdade. Porém, o sangue, quanto ao que é, regressou aos elementos dos quais veio, do sustento que ele havia vivido. Mas veja, dentro da célula de sangue, havia uma vida que começava a fazer a célula de sangue se mover. A química não tinha vida em si, ela mesma, e por isso não podia mover-se. Porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula, formou sua própria célula, então célula após célula, e tornou-se um homem. E este homem era Deus, Emmanuel, em carne. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi. Porém, o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja para que vejam Cristo. Amém. Então veja, assim como Cristo, nós também então precisamos passar pela morte que ele passou, pelo sepultamento que ele passou e pela ressurreição. Nós temos que passar por tudo isso. Se temos o sinal desse Espírito em nós, nós temos que passar por todo esse processo. Porque assim como o Cordeiro Pascual foi sacrificado da mesma maneira, nós precisamos sacrificar, como eu disse, a nós mesmos, consumir a carne pelo fogo para não restar nada. Todo o velho homem tem que morrer, para que então nós possamos depois ressuscitar com Cristo e viver uma vida ou em novidade de vida. E isso é o que a Páscoa realmente significa hoje para a igreja cristã. Já para encerrar aqui nosso estudo, Mombrana disse na mensagem Ao Nascer do Sol, que foi a última mensagem de Páscoa que Mombrana pregou em 65. Somos redimidos por ele e agora ressuscitados com ele. Isso é o que a Páscoa significa para o povo, ressuscitados com ele. Por isso que estamos aqui relembrando no domingo a Páscoa, porque para nós é isso que é a Páscoa, é a ressurreição com Cristo. Não tanto a morte, é um grande triunfo o velho homem morrer, mas mais triunfo ainda, mais glorioso, é você ressuscitar em um novo homem, com uma nova mentalidade, com a comunhão de Deus, a mesma que o Filho e o Pai tiveram. Então, o desejo do crente agora é ver Cristo manifestado na sua vida. E a maneira como ele tem se manifestado hoje é vivendo no próprio crente pelo seu Espírito. Este é aquele sinal da Páscoa que todo crente tem que ter. O Espírito Santo atuando no crente através de nós e controlando as nossas vidas, o nosso ser, nosso pensar, o nosso falar. É essa Páscoa que nós precisamos viver, comemorar e celebrar. Os cristãos gostam de celebrar a Páscoa, mas nós temos que todos os anos celebrar isto. Nós não escolhemos um dia do ano para relembrar o que Cristo fez. Todos os dias de nossas vidas nós relembramos que morremos, que fomos sepultados e que revivemos. Todos os dias nós damos graças a Deus por ter sido ressuscitados com Cristo. Amém? Quero só ler essa mensagem mais do Mombrana e já encerramos essa ministração. Mensagem Meu Redentor Vive, de 55. Morto com ele, enterrado com ele e ressuscitado com ele. Ressuscitado com Cristo na ressurreição. Estava na esperança que Deus colocou em nossos corações, hoje esta nova segurança. Algo aconteceu em nossas vidas que tirou todas as sombras, quando Cristo ressuscitado veio até nossas condições pecaminosas em que nos encontrávamos, e as velhas coisas morreram, na crucificação com Ele, no altar, e nós ressuscitamos com Ele, e vivemos com Ele, e reinamos com Ele. Amém. E assentados agora em lugares celestiais, em Cristo Jesus, nós já ressuscitamos com Ele. A ressurreição já passou. Isso é um fato consumado. Assim como você já foi salvo desde antes da fundação do mundo, quando Deus colocou o teu nome lá, creia, você já está salvo, você já está justificado, você já está ressuscitado. A ressurreição já passou quanto a nós, porque nós estamos agora ressuscitados com Cristo. Amém. Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a Páscoa da igreja. Enquanto alguns celebram apenas uma saída do Egito, nós vamos mais longe que isto. Esse pacto é muito mais glorioso. Nós realmente passamos da morte para a vida. Nós realmente somos restaurados, renovados, transformados. Ainda que neste mundo possamos cair, falhar, cometer erros, mas nós sabemos que nós já estamos ressuscitados com Cristo.
não por alguma coisa que nós fizemos, não porque nós somos dignos disso, nós somos indignos, mas pela sua graça nós nos tornamos dignos. Pelo sangue do inocente, nós culpados fomos inocentados. É essa celebração que nós fazemos. Um dia do ano, não. Todos os dias nós celebramos isso. Todos os dias nós comemoramos isso. Com ovo de chocolate ou sem ovo de chocolate. Isso é o que mais importa para nós. Saber que Cristo vive em nós. Amém, queridos? É essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Vamos curvar nossas cabeças e nos dirigir a Deus uma palavra de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por esse momento que tivemos, relembrando tudo isso que a Páscoa representa hoje para a Igreja Vitoriosa. Sabemos, Senhor, que tudo isso que Tu fez não foi em vão. Foi tudo muito bem planejado e programado por Ti, desde antes da fundação do mundo. E nada, Senhor, absolutamente nada pode ir de contra as Tuas promessas, nada pode desfrutar, nada pode, Senhor, modificar ou alterar aquilo que Tu já planejou para a Tua Igreja, para os Teus filhos. Nós sabemos disso. Essa, como disse Mombrana, é a nossa segurança. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos realmente viver a cada dia em novidade de vida. Senhor, que realmente aquele sacrifício que foi apresentado na cruz, representando nossas vidas, que realmente tudo isso, Senhor, que nos representava no passado, venha a ser consumido. Que Tu, ao contemplar as nossas vidas, Senhor, não olhe ou não relembre o que éramos antes disso, mas que Tu nos contemples, Senhor, como filhos regenerados e transformados, Senhor. Precisamos dessa misericórdia, precisamos, Senhor, dessa aquiescência, precisamos, Senhor, que Tu nos dê vênia para, mais uma vez, estarmos diante de Ti e Te adorar em espírito e em verdade. Precisamos, Senhor, da Tua complacência, precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Como dissemos, não porque fizemos alguma coisa que fosse digna disso, mas nós descansamos, Senhor, na obra que Tu fez na cruz do Calvário, ao nos dar o Teu Filho, o Cordeiro, cujo plano Tu estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Que Tu nos ajude, Senhor, que a vida do Cordeiro possa estar com cada filho e cada filha Tua, Senhor. Que Tu possas visitar a Tua igreja com Teu Santo Espírito, dando a eles uma vida de autoridade, Senhor. Que não haja nenhum fraco entre eles, que eles sejam realmente fortalecidos, ainda que eles pisem em serpentes, ainda que eles passem por transtornos, por percalços, por pedras, Senhor, esteja com a Sua igreja, esteja, Senhor, conduzindo, como Israel, que no deserto atravessava aquele deserto com pedras, com rochas, com serpentes, assim estamos nós atravessando, Senhor, mas nós confiamos que não estamos sós. Tu fortaleceu aquele povo porque participou daquela comunhão. Senhor, nós cremos que temos comunhão com o Teu Santo Espírito. Então fortaleça a Tua igreja ao longo dessa jornada, Senhor, para que possamos chegar até a terra prometida e receber aquilo que é nosso de direito, não porque nós conquistamos, mas porque o Teu Cristo conquistou por nós. E nós sabemos que tudo isso já está consumado. Ajuda-nos, Senhor, que o sangue do Cordeiro continue a nos limpar, que o sangue do Cordeiro continue a nos purificar, que o sangue do Cordeiro ajude-nos a remover de nós tudo aquilo que não Te pertence e nos dar realmente um novo entendimento, nos moldar em nossos caráter, para que tenhamos um caráter de Cristo, para que tenhamos a personalidade de Cristo, para que sejamos uma imagem refletida do Teu Cristo, para que assim, Senhor, como Ele esteve aqui, nós possamos também estar aqui como filhos Teus vitoriosos, como Ele mostrou ser um tipo certo de filho, que Tu ajude a cada um de nós, Senhor, debaixo desse sangue pascual, ser um tipo correto, um tipo certo de filho, para participarmos, Senhor, das promessas que pertencem àqueles que recebem a adoção, porque tudo nos pertence. Só agora, Senhor, neste mundo, nessa dimensão que estamos, só o que falta é a redenção do corpo, que virá, Senhor, no dia da adoção. E esperamos por esse dia, Senhor. Ajude-nos, Senhor. É a única coisa que nos falta para atravessarmos o Mar Vermelho e assumir definitivamente, Senhor, essa terra, essa promessa, Senhor. Estamos aqui, capacita-nos, prepara-nos, Senhor. Enquanto estivermos aqui, que Tu nos ajude e nos fortaleça para continuarmos a dar testemunha desta glória, desse novo pacto que é muito superior, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.